Como resolver o problema do pé pesado? Você já deve ter ouvido aí alguém dizer para você: seu pé é muito pesado, você tem o pé pesado demais. E talvez tenha ouvido até de instrutor: olha, não dá certo porque teu pé é pesado. Gente, queria esclarecer uma coisa para vocês: ninguém tem pé pesado. Ninguém tem o pé tão pesado que não consiga dirigir. O nome disso é falta de sensibilidade na pisada dos pedais, porque vocês não estão acostumados a pisar nos pedais. Quando nós fazemos alguma coisa que nós não estamos acostumados, a gente não pega o jeito, não pega a manha, não pega o traquejo. Vou dar um exemplo para vocês. Minhas alunas, especialmente aquelas que estão sem dirigir há muito tempo, quando a gente vai para a aula, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, depois da avaliação no questionário, é um questionário de avaliação com 8 páginas, para saber bem o histórico da aluna, conhecer o perfil dela. Na avaliação prática, eu analiso primeiro a forma como a pessoa pisa no pedal. E isso me diz muito sobre as demais dificuldades que essa pessoa vai ter para dirigir. Muitas vezes ela chega para mim e diz: olha, eu tenho dificuldade para isso, aquilo, independente da dificuldade que a pessoa tenha, tudo começa no pedal, porque carro se dirige nos pedais. O volante é só para indicar para que lado que a cara do carro vai. O que eu mais constato é a dificuldade enorme com o pedal da embreagem. Esse é o coração do carro. Dominou o pedal de embreagem, vai dominar o carro em qualquer situação. Outra coisa, minhas aulas priorizam o controle do carro a mínima velocidade, a menos de 1 km por hora. Dominar o carro na menor velocidade possível, só o suficiente para ter força e fazer a roda girar, é fundamental. Por quê? Porque você vai usar isso o tempo inteiro no trânsito. O carro vai andar em linha reta, mas você vai precisar comandar esse carro em baixíssima velocidade. É nesse momento que as dificuldades começam. No exato momento em que você não consegue dominar o carro. Outra dificuldade muito grande que as alunas têm. Quando eu as coloco para fazerem voltinha no fim da rua, se atrapalham inteira, porque não dominaram o pedal. Ou pisa muito fundo, ou pisa muito lá em cima. Ou tira o pé da embreagem muito rápido. Se você vai sair com o carro, a saída é suave. O que significa? Você vai encontrar primeiro o ponto em que o carro está se movendo. Você não vai buscar tremidinha. Tremidinha é o ponto mais alto do carro. Faz você levantar demais a embreagem. E quando você levanta demais a embreagem, você consegue uma velocidade de até 20 km por hora. O carro sai chacoalhando. Quando você alivia o pé do freio para o carro começar a se mover depois que achou o ponto da embreagem, se achou isso na tremidinha, o carro vai sair de supetão. Vai dar aquele trancão para frente. Vai disparar, a pessoa não vai ter controle e ela vai ficar agarrada atrás do volante, apertando aquele volante com toda a força, como se ela estivesse sendo arrastada pelo carro. Ela não vai ter controle. Ela não vai ter calma, ela não vai ter tranquilidade, a ansiedade dela vai lá em cima, a insegurança aumenta mais ainda. Então, se você está seguindo aí as dicas do nosso canal, compreenda, a saída com o carro é suave. Você não vai procurar tremidinha, você vai procurar o ponto em que o carro começa a se mover. Bem suave. E você vai parar, você não vai deixar ele evoluir. Você vai andar 30 centímetros e parar. 30 centímetros e parar. Para quê? Para desenvolver
o controle do carro. Senão você não vai ter controle. Você vai encontrar um rabiador, aquele espaço onde se faz a volta no fim da rua, e você vai treinar os seus pedais ali com baixíssima velocidade. Falta de coordenação, de sintonia, de sincronização entre movimento de pedal e movimento de volante é o principal. Sabe o que acontece? Talvez você aí vai se identificar agora com isso. A pessoa coloca o carro para se mover e fica parada olhando para o volante, não move o volante. E quando você faz isso num espaço apertado, o carro encosta em tudo que tem atrás, não vai conseguir nunca. Muitas vezes o carro fica atravessado. Então, priorizem movimento de pedal. Priorizem o movimento de pedal combinado com o movimento de volante. Isso é fundamental. Em espaços pequenos, você controla no freio e embreagem, aproveita o movimentinho do carro para ir movendo o volante, porque se você mover o volante com o carro parado, vai ficar muito, muito pesado e não vai ter como. Vai se cansar muito rápido. Outra coisa, quando você está em espaço apertado, é fundamental você aproveitar todos os espaços que você tem. Não deixe o carro correr com tudo para trás. É pouco movimento de carro e muito movimento de volante. Tem que girar. Essa é a dificuldade de muita gente que está treinando, que está começando a aprender a dirigir. Mais uma vez, quero deixar muito claro para vocês, dirigir não é sair andando em linha reta. Tem pessoas aí da família que vão ajudar, querem ajudar, têm boa vontade, mas não têm paciência. E aí acabam dizendo para a pessoa, já saiu em linha reta, tá dirigindo, não tá. Não tá. Vai ter que ter controle do carro em várias situações. Se você não dominar pedais, não vá para a rua. Não vá nem fazer exercício daqueles que tem que levar o carro alguns metros para frente. É controle do carro. Por isso, se você aí é uma daquelas pessoas que já ouviu que tem pé pesado, saiba que você não tem pé pesado não. Você serve para dirigir sim. Se você treinar muito, muito, a graduação na pisada da embreagem, seu pé tem que estar leve. Se você treinar muito, você vai conseguir. Deixa o seu pé leve, deixa o seu pé molinho. Se tiver muito tenso, a perna vai ficar dura, o pé vai ficar duro. Você não move toda a perna, você vai mover o pé. É como se o pedal da embreagem fosse uma molinha que você tem que ajustar na pisada. Tudo é muito suave. Sabe qual é o nível de sensibilidade na pisada da embreagem? Mais para cima ou mais para baixo? É como se você pegasse uma seringa de injeção que tem aqueles risquinhos. É como se fosse mover o suficiente só de um risquinho para o outro. Você tem que ouvir o carro. Você tem que ouvir o pedal. Não adianta você ficar pisando com a perna dura lá de tudo que é jeito, que isso não vai dar certo. Fique relaxado, calmo, tranquilo. Rua calma, tranquila. Ah, Márcia, mas eu moro em São Paulo. Em São Paulo não tem rua calma e não tem rua tranquila. Tem ruas que você consegue um bom espaço entre um carro e outro. Na própria garagem, pode ser até garagem de apartamento. Você vai andar ali o mínimo 30 centímetros para frente e 30 para trás. Isso para dominar o carro. Treinem muito retrovisores. A pessoa que está aprendendo a dirigir, ela fica com medo. O carro manda nela. Então ela está lá dentro, o carro está se movendo e ela está refém do carro. Para onde esse carro vai me levar? Quando, na verdade, quem está controlando o carro é ela nos pedais. Ela está no controle. O carro não tem vida própria. Ele só vai fazer aquilo que você mandar ele fazer. Mandou bem, o carro faz bem. Mandou mal, o carro faz mal. Então, dentro do carro, vocês têm que ter a mesma naturalidade
que vocês têm para fazer qualquer outra coisa que seja agradável. Pensem em algo agradável que vocês fazem com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Coisas simples do dia a dia. Essa naturalidade vocês têm que ter dentro do carro. Que é isso que vai conter o nível de ansiedade de vocês, que vai fazer vocês ficarem ligadinhos, ouvirem o carro com calma, com a certeza de que nada vai dar errado. Agora, se você não domina pedal, se você tem dificuldade de retrovisor, de volante, se você não treinou, não adianta ficar dizendo: eu tenho medo de ladeira, eu não dirijo porque eu tenho medo de ladeira, eu não dirijo porque eu tenho medo de estacionar, eu não dirijo porque eu tenho medo de tirar o carro da garagem. Não adianta vocês ficarem repetindo isso o tempo inteiro, porque não vai levar a lugar nenhum. Vocês vão ficar que nem um relógio de repetição, valorizando o erro, valorizando a dificuldade, valorizando tudo, porque vocês não treinam, porque vocês não buscam a solução do problema, vocês só ficam reclamando. Não dá. Para dominar o carro, tem que dominar pedal, tem que ter paciência, tem que ficar ali horas e horas e horas batendo firme no talento de vocês, que vocês vão conseguir. A repetição do movimento certo, ela é muito importante para que vocês consigam superar as dificuldades. Se vocês treinam do modo errado, se vocês não aprenderam, não sabem como estão fazendo as coisas, vocês vão continuar errando, errando, errando e não vão resolver o problema. Porque não é errando que se aprende, é corrigindo o erro, aperfeiçoando, fazendo a repetição do movimento correto, ouvindo o carro, usando os sentidos, a percepção. Ouça, coloque o seu ouvido para funcionar e ouça a resposta do carro, o movimento do carro, se existe alteração no barulho do motor do carro. Quando você levanta demais o pé da embreagem, ela dá tipo umas batidas, como se estivesse batendo num metal. Isso aí é sinal de que você levantou demais o pé. Se você levantou o pé e o carro está indo depressa, você levantou demais. O que você vai fazer? Vai treinar, fazer um movimento mais suave, menos movimento, soltar bem menos o pé da embreagem, levantar o pé da embreagem. O seu pé vai ficar no freio, você vai pisar na embreagem até o fundo, passar a primeira marcha e trazer até meio do pedal. Isso se for num terreno plano. Treine antes no terreno plano. Não seja besta de querer encarar a ladeira se você ainda não dominou o carro e se ele ainda morre no terreno plano. Faça isso. Treine bastante. Você vai ouvir o carro. Você tem que ouvir o carro. Você tem que sentir o carro. Você tem que sentir que quem manda é você. Não que o carro sai sozinho e você sai pendurado atrás do volante. Gente, esse é o primeiro passo. Se não tiver paciência para os treinos, não vai dar certo. Tem que saber fazer a coisa certa. Tem muitos vídeos aqui no meu canal que ensinam a fazer a coisa certa. Ensinam a achar o ponto certinho da embreagem. Não adianta ficar reclamando, não adianta ter pressa, não adianta só ficar supervalorizando o erro. Vou falar uma coisa para vocês. Medo de dirigir, muita gente tem. Muito mais do que vocês imaginam. Vocês não estão sozinhos no mundo, não. Só que o seu medo não pode te paralisar. O seu medo tem que fazer você agir. E tem que fazer você agir na direção certa, do modo certo. E é com o treino. É com o treino responsável. Se você não tiver paciência para treinar, você não vai sair do lugar. Você vai até conseguir sair com o carro, mas vai passar muito perrengue, porque não vai saber dominar num espaço pequenininho, para sair de uma vaga, não vai saber olhar retrovisor, não vai saber dominar o carro, e vai ficar apavorado, e vai sair sempre com aquela sensação ruim de tremores nas mãos, suores, dor de cabeça, dor de barriga, dor de ouvido, dor de tudo.
Isso aí são os sintomas físicos da sua ansiedade. Cada um tem um órgão-alvo. Para uns o órgão-alvo é a cabeça, vai ter dor de cabeça. Para outros o órgão-alvo é o estômago, vai ter dor de estômago. E por aí vai. Vai mudando o órgão-alvo de acordo com cada pessoa. E é onde vocês vão ficando apavorados. Eu faço um desafio para vocês. Um desafio. Querem superar o medo de dirigir? Trabalhem nesse sentido. Se tem obstáculo pelo caminho, e esse obstáculo é eu não vou conseguir, eu não consigo, eu tenho dificuldade, não está dando certo, é porque vocês estão executando o treino, o fundamento do modo errado. E ficar repetindo o errado não vai fazer vocês terem resultados diferentes. Quer dirigir mesmo? Esse é o seu sonho? Então por que você está sentado em cima do seu sonho? Por que você está aí só reclamando? Ah, porque todo mundo me cobra. Deixa todo mundo cobrar. O importante é que você não se cobre. O importante é que você se acolha emocionalmente, veja os vídeos aqui do canal, veja mais de uma vez, deixe online na hora que vai treinar, para o carro, dá uma olhada, para o vídeo, executa, faz ali o que tem que fazer. Opa, mas a Márcia está fazendo esse comando com tanta naturalidade, eu não consigo, eu tenho pé pesado? Não, não tem. Você precisa de treino, você precisa de calma, você precisa de sensibilidade. Toda pessoa nervosa vai ficar com o pé pesado, não vai pisar certo nos pedais, vai ficar com a mão pesada, vai entrar marcha errada, vai querer fazer as coisas no estouro, não vai olhar, não vai prestar atenção e o trânsito não perdoa erros. Muito importante, tenha paciência. Coloque o seu carro num espaço mínimo. Treine esses pedais. Treine. Procure aí, perto de casa, uma rua calma, uma rua tranquila, um lugar mais afastado, que tenha pouco movimento. Nos finais de semana, se dedique muito. Vai sair muito mais barato do que o alto custo emocional de um acidente porque tem pressa. Vai sair muito mais barato do que muitos outros recursos que você vem buscando. Investir em você, acreditar em você, sai sempre mais barato do que o próprio desamparo emocional. Treine certo, saiba como fazer certo. Tem dúvida? Pergunta. Vem aqui no canal, escreve, pergunta. Olha, eu estava fazendo isso. Eu não consegui, onde eu estou errando? Olha, essa etapa eu já dominei. Qual é a próxima agora? Gente, vocês têm aqui, nesse contato direto comigo, a oportunidade de fazer um plano de treinamento personalizado. Vocês têm a oportunidade de tirar as dúvidas. E eu adoro ajudar quem realmente quer aprender. Eu não me furto a isso. O meu tempo é muito curto. Eu tenho a minha empresa aqui. Eu trabalho muito com habilitados, com pessoas com dificuldades para dirigir. Estou dando aula sempre. Isso ocupa muito o meu tempo. Mas eu nunca vou deixar de responder para vocês. Eu nunca vou deixar de responder uma dúvida. Eu nunca vou deixar de atender aquele que quer aprender de verdade. Mas eu preciso saber se vocês querem realmente ou se vocês não querem. Se vocês só querem assistir um vídeo, decorar, achou que aprendeu, vai para dentro do carro e aí vai dar errado. Se quiserem aprender, eu estou aqui para ajudar. Treinem muito pedal. Muito. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, fiquem relaxados dentro do carro. Quanto mais vocês sentirem o controle do carro, o controle dos pedais, mais tranquilos, mais relaxados vocês vão ficar. Mais controle sobre o carro vocês terão. Invista no treino de pedal. Não fique só reclamando. Eu tenho dificuldade com pedal, porque nunca treinou pedal.
Eu tenho dificuldade com retrovisor, porque não está se dedicando ao treino de retrovisor. Eu tenho dificuldade com marcha. O quanto você está treinando marcha do modo correto? Ou não está treinando, só está reclamando que tem dificuldade? Eu tenho dificuldade para estacionar. Alguma vez você pegou o carro e se preocupou de colocar caixas de papelão, outros obstáculos, pedaços de isopor, qualquer outra coisa para se aproximar do carro, para construir a noção de espaço, de frente, de trás, de ré? Aí eu tenho dificuldade com ré. Quanto você está treinando ré? Ou você acha que vai sentar dentro do carro, vai dar a ré e ótimo, vai acertar tudo de primeira? Gente, vamos parar com essa mania de perfeccionismo, tá? Não existe perfeccionismo. Existe dedicação, existe treino, existe paciência, existe vontade de querer fazer a coisa certa. Existe aqui a possibilidade de vocês aprenderem o fundamento correto, treinarem com calma, com paciência, desenvolverem e se desenvolverem como motoristas e como pessoas. É isso que a gente quer, é para isso que esse canal existe, é para isso que eu estou aqui. Para acreditar em vocês, para incentivá-los, para ajudá-los a se desenvolverem como motoristas conscientes. Treinem muito pedal. Treinem pedal porque pedal é o coração do carro. Treinem muito, 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 que as evoluções serão diárias.